Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like aí pra rapaziada que fortalece bastante o nosso trabalho, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer muito todo mundo que está participando aqui do programa, mandando críticas, sugestões, comentários. Isso é muito importante pra gente. Naturalmente, a gente ainda está num processo de adaptação com a tecnologia, o formato, como a gente vai gravar aqui. Eu pessoalmente ainda apanho bastante, porque é tudo muito novo, mas aos pouquinhos a gente vai chegando no formato ideal e até por isso a participação de vocês é sempre muito bem-vinda por aqui, tá certo? Como vocês sabem, o Papo 10 tem o objetivo de tratar os principais assuntos envolvendo o São Paulo ao longo da última semana. E essa semana em específico começou com o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi na última segunda-feira. A gente sabe que o Zubeldia tinha a ideia inicial de utilizar a mesma escalação que foi usada contra o Barcelona lá em Guayaquil, ou seja, uma dupla de volantes ali, o Pablo e o Alisson, e uma linha de frente com Ferreirinha, André Silva, Luciano e Caleri. Porém, na véspera do jogo, a gente teve a péssima notícia ali da grave lesão do Pablo Maia e diante disso, considerando ser um jogo importante, um clássico, né, contra o duríssimo time do Palmeiras, o Zubeldia optou para dar uma segurança um pouco maior, uma sustentação defensiva um pouco maior para o time em escalar a equipe com uma linha de 3 e aí o Bobadilla entrou no meio fazendo a dupla com o Alisson. Dentro de campo, o São Paulo nessa nova formação, que com o Zubeldia ainda não teve muito tempo de treino, né, e surpreendido ali com a lesão do Pablo na véspera, se portou muito bem e embora tenha alternado alguns momentos de pressão contra o Palmeiras e de pressão do Palmeiras, né, vamos lembrar que a grande chance do jogo foi do Palmeiras, naquela bola que o Alisson salva quase em cima da linha, eu acho que no geral o São Paulo teve um bom desempenho. No final do jogo, inclusive, o São Paulo teria a chance de ganhar, né? O momento que o São Paulo pressionou um pouco mais a saída de bola do Palmeiras, forçando um chutão mais longo, estava ganhando essa segunda bola e vindo com uma pressão um pouco maior, mas aí acabou que no final do jogo o placar continuou em 0-0 e acho que não é um placar de todo ruim, né? Considerando que é um clássico e sempre bom pontuar contra o Palmeiras, pelo menos deixou de perder, né? Nesse começo de trabalho do Zubeldia, ainda em fase de adaptação e de implementação das suas ideias, com pouquíssimo tempo de treino, acho que vale a pena a gente enxergar o copo meio cheio, um pontinho a mais no Brasileirão e mais um jogo em que a equipe saiu de campo sem tomar gol, o que também é uma coisa muito importante que aproxima o time das vitórias e algo que não vinha acontecendo com o São Paulo, né? O São Paulo vinha tomando muitos gols desde o Paulista e ficou esse jogo sem tomar contra o Palmeiras. Então acho que o desempenho foi ok, o resultado foi ok e vida que segue. Além da lesão do Maia, que aconteceu na véspera do jogo, durante o jogo contra o Palmeiras também o Wellington se machucou e aí acho que isso abre o espaço para a gente tratar mais uma vez, embora isso seja um pouco repetitivo, do problema crônico das lesões que o São Paulo vem enfrentando desde o ano de 2021. Ou seja, já são 3 temporadas completas e mais essa temporada de 2024 em que o clube vem sistematicamente sofrendo com a quantidade enorme de contusões, o que atrapalha aí, evidentemente, todo o planejamento ou toda a tentativa de planejamento que o clube faz para a temporada. Eu separei 2 gráficos aqui para a gente olhar e eu vou comentar cada um deles. O primeiro é a quantidade de lesões que o São Paulo teve desde o ano de 2021 para cá, em comparação à quantidade de lesões que o Palmeiras teve nesse mesmo período. Por que eu estou comparando com o Palmeiras? Porque o Palmeiras é, sem dúvida, um dos times que ocupam essa primeira prateleira de competitividade no cenário nacional. Vem ganhando bastante título e coisa e tal. Então, acho que é importante que o São Paulo se coloque sempre em comparação com times que vêm trabalhando bem e conseguindo bons resultados. Se a gente olhar o gráfico, a gente vai ver que no ano de 2021, que é a barra em vermelho, o São Paulo teve 44 lesões contra 24 do Palmeiras, então quase o dobro. No ano seguinte, o São Paulo sobe em 2 as suas lesões, então de 44 passa para 46, enquanto o Palmeiras tem uma redução de 24 para 21. Então continua aí uma discrepância muito grande. Em 2023, embora o São Paulo tenha conquistado a Copa do Brasil, o número de lesões cresceu ainda mais. Foram 55 lesões que o São Paulo conviveu ao longo do ano e o Palmeiras manteve ali sua média na casa das 26 contusões. E nessa temporada de 2024, embora a gente ainda esteja no comecinho de maio, o São Paulo já teve 21 baixas médicas contra 5 do Palmeiras. Ou seja, essa diferença de números se tornou ainda maior e óbvio que isso prejudica o planejamento de toda a temporada.
Passando para o segundo gráfico que está aí na tela agora para vocês, e agora comparando o São Paulo com o Atlético Mineiro, Flamengo e novamente o Palmeiras, que são os times do primeiro escalão do futebol nacional, a gente vê agora qual é a média de baixas médicas por jogo nas temporadas de 2023 e de 2024 até aqui. Se a gente analisar, o São Paulo é disparado o time que tem a maior média de baixas médicas por jogo. Em 2023, foram 0,77 baixas médicas por jogo e nesse ano essa média já subiu para 1,12 quando esses dados foram divulgados, segundo o GE, cerca de 15 dias atrás. Ou seja, o São Paulo passou de uma média que já era muito alta comparando com os rivais e liderando ali todas as estatísticas de lesões por jogo, passou de uma média alta para uma média ainda mais alta, né? Mais de um lesionado por jogo na temporada até aqui. Enquanto os rivais diretos na briga por títulos, que são o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras, têm uma média muito inferior. O Atlético, que era uma média baixa no ano passado, 0,55, subiu para 0,92, teve um aumento, porém continua muito abaixo do São Paulo. O Flamengo, que tinha os mesmos 0,55 no ano passado, caiu para 0,29 esse ano. E o Palmeiras, que já era baixo no ano passado com 0,34, esse ano ainda mais baixo, 0,21. O que a gente quer dizer com isso? Embora seja um assunto muito chato e às vezes repetitivo, alguma coisa precisa ser feita dentro do São Paulo para corrigir de vez esse problema. Não tem como a gente saber, principalmente com as informações que a gente tem por parte do São Paulo, institucionalmente falando, se é um problema de nutrição, preparação física, fisiologia, fisioterapia, DM, psicólogo, alguma coisa está ali dentro, a gente não sabe o que está de errado. Mas é fato, esses números não deixam dúvidas de que existe sim um problema generalizado dentro do clube que há anos vem se arrastando sem uma solução. O São Paulo apresenta ali o Refis Plus, as modernizações do CT e etc, mas o que a gente vê na prática é que isso ainda não se refletiu em resultados, né? O São Paulo continua ano a ano com um aumento significativo no número de lesionados e aí não adianta você montar o melhor plantel, com o melhor técnico, fazer o melhor planejamento para a temporada, porque isso não se sustenta com essa quantidade de baixas médicas por jogo. Na prática, o São Paulo convive praticamente pelos últimos 4 anos com 20 a 30% do elenco sempre no DM. E aí não tem como sustentar o planejamento mesmo. Muita gente fala que é azar, né? E de fato existem lesões que acontecem por acaso no futebol, mas esses números, na minha opinião, comprovam que não é só azar, que existe sim uma incompetência generalizada dentro do clube que precisa ser solucionada, porque senão o São Paulo vai ficar sempre correndo atrás do próprio rabo ali, e aí quando um jogador está voltando, o outro se lesiona, e assim sucessivamente nesse looping infinito que o clube já vive sem nenhuma solução. Saindo desse assunto das lesões e indo de novo para dentro do campo, na quinta-feira o São Paulo enfrentou o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, e aí o Zubeldia, até pela questão das lesões e do desgaste físico que os atletas vêm sofrendo, escolheu acertadamente, na minha opinião, colocar um time totalmente alternativo ali para enfrentar o Águia, até porque, tirando o Campeonato Paulista, que talvez fosse o momento adequado para fazer essa rodagem, e aí infelizmente isso não foi feito, talvez esse jogo contra o Águia fosse o único ali, o ideal para ser feito esse rodízio, e assim fez o Zubeldia, apesar do pouco tempo de treino e de conhecimento que ele tem do nosso time. Dentro de campo, o São Paulo novamente se portou bem e ganhou o jogo, controlou bem o jogo, apesar do susto que tomou quando o Águia fez 1-0, e também reconhecendo aqui a fragilidade do time adversário, a expulsão, o fato de ter jogado quase 70 minutos ali com a menos, óbvio que isso influencia, mas olhando a postura, a organização do time do São Paulo dentro de campo, principalmente considerando que foram jogadores quase todos reservas, sem entrosamento, sem jogarem juntos com uma sequência, eu acho que a gente consegue tirar bastante coisa de positivo. Se tiver que indicar alguns pontos positivos, eu diria que, por exemplo, eu gostei muito do Moreira, que é um cara super promissor, com muito talento e que precisa resolver essa parte das lesões para que ele tenha uma sequência, acho que pode ajudar muito o nosso time.
O Luiz Gustavo, que voltou também de lesão, e além de ter feito gol, acho que fez uma partida muito segura, talvez se coloque como uma alternativa agora que o Pablo Maia está lesionado. O Nestor, a mesma coisa, né? Um jogador que no ano passado foi muito importante, também está voltando de lesão e acho que fez um bom jogo, assim como o Galopo ali do lado dele, que talvez pela primeira vez desde que chegou no São Paulo, jogou na posição correta ali, como um camisa 8, como o próprio Zubeldia disse, que enxerga, né, ele jogando nessa posição. E por fim o Juan, que é um cara que a torcida, muitas vezes com razão, acaba pegando no pé, mas que a gente tem que ter essa paciência, porque ainda é um menino, é uma promessa, um jogador ali que veio de Cotia e que quem sabe com os 2 gols que foram muito importantes, ele ganha essa confiança para dar uma volta por cima e ainda ser cada vez mais útil para o elenco do São Paulo, que acho que ele é sim um jogador que, embora não tenha um primor técnico e não vai entregar isso mesmo, eu acho que ele é muito útil em termos de composição de elenco, até para dar respiro para o Caleri, para o André e para outros jogadores titulares. Ele fez esses 2 gols, depois de ter errado ali um gol feito, e talvez isso dê a confiança que ele precisa para ter uma sequência boa pela frente. Falando em sequência, o São Paulo continua agora com essa excursão, são muitos jogos em sequência fora de casa. A gente pega no domingo o Vitória no Barradão às 4 da tarde, então mais um jogo que promete muito desgaste, muito calor. É importante essa vitória para o São Paulo se colocar numa posição um pouco mais confortável na tabela do Brasileirão. E na próxima quarta-feira a gente já enfrenta o Cobressal, também fora de casa, pela Libertadores. É um jogo em que também seria interessante um placar positivo para o São Paulo, porque depois disso ele retorna ao Morumbis para ter os confrontos diretos contra o Barcelona e contra o Talheres em casa e de repente ali valendo não só a classificação, mas a liderança do grupo da Libertadores. Nesses próximos jogos, considerando o desgaste do elenco, os jogadores que foram poupados, as viagens e também as lesões, porque o departamento médico continua cheio, vamos ver o que o Zubeldia vai preparar e como ele enxerga os próximos confrontos para ir aos poucos colocando a metodologia dele, a filosofia, toda essa intensidade que ele pede para o time. Acho que isso é uma marca muito positiva dele até aqui, né? Essa inquietude dele à beira do campo, cobrando bastante intensidade do time até o último minuto. Vamos ver como ele lida com todas essas questões para escalar o melhor time para o jogo contra o Vitória, para o jogo contra o Cobressal e para a sequência que o São Paulo tem. Bom, esse foi mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada. Como eu disse, conto muito com a participação de vocês, com as críticas, as sugestões, os comentários. Me digam aí o que vocês acharam dos assuntos de hoje e semana que vem tem mais. Valeu, tamo junto!